Após análise de dados do portal da Transparência, deputado Serafim Corrêa aponta a terceirização como motivo da crise na saúde. O caminho, a meu ver, é trazermos a saúde para o leito natural do SUS. O plano de saúde deve contemplar 29 mil profissionais da área educacional do Estado. Os servidores poderão utilizar o plano de saúde a partir de novembro. Deputado José Ricardo cobra da bancada do Amazonas em Brasília um posicionamento quanto às novas ameaças à Zona Franca de Manaus. E mais, no Dia do Médico, a Assembleia concede o título de cidadão do Amazonas ao Dr. Wallace Ramos. O Além da Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O deputado Serafim Corrêa mostrou em plenário os números do portal da Transparência do Governo do Estado. Segundo o parlamentar, os dados permitem concluir que a causa principal da crise na área da saúde é o crescimento da terceirização do setor. Segundo os números mostrados pelo deputado Serafim Corrêa, enquanto as verbas destinadas à terceirização cresceram 23% de 2013 a 2015, a redução dos investimentos realizados pelo poder público em hospitais, unidades de saúde, caiu de 159 milhões de reais em 2013 para 114 milhões em 2014 e 26 milhões em 2015, uma redução em 3 anos da ordem de 83%. Mesmo assim, o comprometimento da Receita do Amazonas com saúde não caiu. Entendo que este é o momento que nós temos que procurar a raiz da crise. E a raiz da crise está nesses números. O parlamentar reivindica o emprego da verba de terceirização diretamente no Sistema Único de Saúde. Para Serafim, é preciso investir naquilo que é patrimônio público. O parlamentar também destacou a importância de se chamar os concursados da Suzam como forma de investir em carreiras públicas. É a hora de começar a chamar os concursados de 2004, 2005, de 2014, e substituir os terceirizados. As empresas terceirizadas têm que diminuir a sua participação. O deputado Serafim Corrêa, que já havia se pronunciado sobre a matéria em meses anteriores, considera que a terceirização deve ser extinta do Sistema Único de Saúde. Para o parlamentar, é ela quem está causando a crise no setor. Os deputados estaduais falaram hoje sobre um convênio realizado pelo governo do Amazonas que deve garantir um plano de saúde aos servidores da área educacional. Ao todo, 29 mil colaboradores serão beneficiados com a medida. De acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, o investimento será possível graças às verbas do Fundeb. Os servidores da SEDUC terão acesso a atendimento ambulatorial e emergencial, além de cuidados nas áreas de obstetrícia e odontologia. O plano não possui carência e poderá ser utilizado a partir de novembro. Porém, abrange apenas a capital, onde o plano oferece os serviços. Este plano vai oferecer atendimento hospitalar, ambulatorial e emergencial, obstetrícia e odontológico sem carência e com a abrangência somente na capital. É mais uma conquista para os professores, deputado Serafim, algo muito importante para que os profissionais da educação do nosso estado possam exercer, possam fazer as suas atividades e, sem dúvida alguma, crescer os índices de educação aqui no nosso estado, sendo os nossos profissionais melhor remunerados, agora com o plano de saúde, com o ticket de alimentação, com o HTP. Todas essas pautas foram discutidas com o governo Mello e conquistadas já nesse governo, sem dúvida alguma. Nós temos, sim, o que comemorar na área de educação. O deputado Cabo Maciel apoiou a proposta, mas pediu que o governo do estado realize um estudo de viabilidade para que o plano de saúde seja concedido para outras categorias de servidores públicos. Eu quero pedir ao governo do estado que possa estender, possa estudar um mecanismo de como se criar, se estender aos outros 70 mil servidores do estado esse plano de saúde.
Para Maciel, a prioridade são os servidores da segurança pública. O parlamentar estima que o total de profissionais que atuam na Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros seja de 15 mil servidores, número inferior aos 29 mil beneficiados pelo plano de saúde. 1,3% do PIB do país é destinado ao judiciário. A maior parte da verba é para pagar salários. Para os deputados da casa, a remuneração não corresponde com a morosidade no julgamento e no acúmulo de processos nas comarcas. A cada ano, o custo do Poder Judiciário aumenta no país. O relatório da Justiça em Números divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que, em 2015, cada brasileiro desembolsou R$ 387 para manter o poder. Isso representa 31% a mais que em 2009. As despesas totais do Judiciário em 2015 somaram mais de 79 bilhões de reais, valor que equivale a 1,3% do PIB brasileiro. O deputado Dermilson Chagas, do PEN, destacou que o país tem um custo muito alto com o Poder Judiciário, porém os membros da Corte não correspondem. Segundo ele, a morosidade no julgamento dos processos é o principal problema do poder. Existe um pagamento, um salário, uma remuneração, os encargos muito pesado para a sociedade, no qual, em retorno ao serviço, não corresponde àquilo que todo mundo deseja. Nós gostaríamos de um judiciário mais célere, mais eficiente e eficaz. E a previsão é que as despesas devem crescer em 2016, já que em julho, mesmo em meio ao esforço de ajuste fiscal, o presidente Michel Temer sancionou sem vetos a proposta aprovada no Congresso que concede reajuste salarial de 41,5% para servidores do Poder Judiciário. O deputado Serafim Corrêa disse que o problema não é conceder aumentos aos servidores, mas fazer com que o judiciário funcione com maior celeridade. O problema não é ser despendido R$ 46 mil por juiz. O problema é a demora, e o próprio trabalho indica que essa demora chega até 6 anos. O que nos remete para uma outra situação: litigar, brigar na justiça principalmente, não é solução de pacificação. Para ela, você só deve ir em último caso. Está na hora do Brasil mudar paradigmas e esse é um que precisa ser mudado. Apesar da alta despesa, o Poder Judiciário também arrecadou como nunca em 2015. Ao todo, foram 44,7 bilhões de reais, o que representou 56% das despesas da Justiça. Uma medida que começa a criar corpo em Brasília prevê a redução de incentivos fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus. O deputado José Ricardo cobrou em discurso na tribuna da Assembleia um posicionamento de deputados federais e senadores do Amazonas a respeito dessa nova ameaça. De acordo com José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores do Amazonas, o governo federal pretende reduzir os incentivos fiscais concedidos às empresas instaladas na Zona Franca em mais de R$ 1 bilhão. A medida já está sendo analisada pela equipe econômica do presidente Michel Temer. O parlamentar mostrou preocupação com esse novo golpe ao nosso modelo de desenvolvimento. Na proposta para o orçamento da União, a ideia é reduzir mais de R$ 1 bilhão a previsão da concessão de incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. O parlamentar também aproveitou o momento para cobrar de deputados federais e senadores do Amazonas um posicionamento sobre a questão, já que a proposta poderá causar novas demissões no polo industrial. Onde é que estão os deputados federais do Amazonas? Onde é que estão os senadores do Amazonas? Seminário do Senado sobre a recuperação da BR-319 é realizado em Manaus. Um dos principais entraves ainda é a falta de licenciamento do IBAMA para recuperar o trecho do meio. O seminário ocorreu nesta segunda-feira em Manaus. O evento foi promovido pela Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal e o principal objetivo foi debater medidas que destravem a recuperação da BR-319. Houve a participação de autoridades e representantes de diversos órgãos, como o IBAMA, o Ministério Público Federal, entre outros. O principal impasse para que a estrada seja recuperada é a falta de licenciamento do IBAMA para os 400 quilômetros que compõem o chamado trecho do meio. O deputado Serafim Corrêa esteve no evento. Na avaliação do parlamentar, todas as reivindicações dos ambientalistas já foram atendidas. Ocorreram avanços, mas ainda persiste aquele gargalo com a resistência do IBAMA em licenciar a estrada para que volte ao seu tráfego normal.
Eu entendo que os ambientalistas estão atendidos. Os 400 quilômetros do meio serão uma estrada-parque. E aí tem que ser adotadas as medidas, e era bom que eles dissessem que medidas eles querem, para que a gente possa virar essa página. O Amazonas, Rondônia, a Amazônia Ocidental não pode continuar refém eternamente dos ambientalistas. O deputado José Ricardo também participou do seminário. E você vai ver a seguir. Com dificuldades de locomoção por conta da hanseníase, moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo vêm ao Legislativo pedir a reabertura de uma agência dos Correios. E mais, no Dia do Médico, a Assembleia concede o título de cidadão do Amazonas ao Dr. Wallace Ramos. Em pronunciamento, o deputado estadual Orlando Cidade, do PTN, destacou a pesca esportiva realizada com peixes amazônicos na Tailândia. O parlamentar avaliou que o estado tem potencial para realizar algo similar. Segundo o parlamentar, um resort foi construído dentro de um parque nacional para o desenvolvimento da atividade esportiva no país, sendo o único na região de Águas Doces, onde é praticada a pesca com espécies do mundo inteiro, inclusive com as brasileiras, como tambaqui, pirarara, aruanã, surubim, carapari, pacu, além do pirarucu, chamado de arapaima. Orlando Cidade destacou a produção das espécies amazônicas em outros países e que estão rendendo milhões, mas o pirarucu na Amazônia é considerado um peixe em extinção. Tudo se cria nesse resort para fazer a demonstração e aquela pesca esportiva, rendendo milhões de dinheiros lá na Tailândia. Diferentemente, senhor presidente, do que se pensa aqui no Brasil, que esse peixe, segundo os cientistas ambientais brasileiros, amazonenses, diz que é um peixe em extinção, só se for aqui no Amazonas, porque ele está sendo produzido em grande escala, no Vietnã, na China, na Índia, na Indonésia, na Malásia e no Japão. Ainda em seu discurso, o deputado estadual lembrou que muitos países como Peru, Japão, estão produzindo pirarucu. E no Brasil, Rondônia desponta como um produtor e exportador do pescado. Para Orlando Cidade, temos um mercado amplo no setor a ser explorado no Amazonas. Moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo vieram à Assembleia Legislativa pedir a reabertura de uma agência dos Correios no local. A reivindicação teve o apoio do deputado Sinésio Campos. A Colônia Antônio Aleixo é um bairro conhecido por ter abrigado no passado uma colônia de rancenianos. O local se desenvolveu, mas ainda carece de alguns serviços públicos. Para o deputado Sinésio Campos, a retirada de uma agência dos Correios do local é um retrocesso. Muitos rancenianos que recebem benefício social precisam ter acesso ao Banco do Brasil para sacar, e os Correios acabavam servindo como uma espécie de agência bancária. Nós, aqui deputados, já provamos benefícios que os rancenianos recebem. Agora, receber onde? Que é o Banco do Brasil que faz esse pagamento. E o Banco do Brasil é uma parceira dos Correios. Então, o que é que nós entendemos? Que muitas das vezes o ranceniano deixa o seu cartão de benefício nas mãos de terceiro para receber, eles dizem assim, na cidade. Então, a Colônia Antônio Aleixo existe aproximadamente 100 mil habitantes em todo o complexo, são vários bairros, que utilizam essa agência. Para Pedro Borges, que representou os moradores da região em plenário, alguns rancenianos possuem sequelas da doença, o que dificulta o deslocamento para outro local. As pessoas que residem ali, que são muitas das vezes sequeladas pela hanseníase, não tem como se locomover até o centro da cidade e recebe seus proventos lá. Quando da retirada deles, aí dificulta muito, tem que outorgar uma outra pessoa para receber, e é uma dificuldade muito grande. Sinésio Campos pediu o apoio de todos os parlamentares para a elaboração de um requerimento pedindo a volta da representação dos Correios no bairro.
O projeto de lei que pretende instituir a política estadual de agroecologia e produção orgânica segue em tramitação na ALEAN. Hoje, o deputado Dermilson Chagas detalhou como a matéria deve beneficiar os produtores rurais e quais os incentivos que os trabalhadores terão a partir da legislação em vigor. O projeto de lei sobre a política estadual de produtos orgânicos em tramitação na ALEAN possui diversos princípios e planos que valorizam os produtos regionais. O presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, deputado Dermilson Chagas, explicou as diretrizes da PL. Produtos orgânicos. Olha, tudo aquilo que não envolve produto químico, né? Não envolve agrotóxico, nem inseticida, fungicida, acaricida, aquilo que não tem adubação química, aquilo que segue uma regra, né, do conjunto de orgânicos. Então, ele precisa de toda uma técnica, de todo um preparo, desde o solo até a colheita, até o acompanhamento desse produto. Certificação dos produtos. Nós precisamos certificar todos os produtos orgânicos, tem um custo para isso. Mas no nosso estado, agora nós sabemos como é que se vai se comportar os produtos orgânicos, principalmente dos nossos agricultores espalhados na nossa cidade, em torno de Manaus, e que com certeza será uma diretriz para todos eles que estava faltando. Segmentos contemplados. Não tem só a agricultura orgânica, né? Nós estamos falando também da meniponicultura, que é um produto orgânico que precisa de todo um preparo, que também estamos esboçando a lei, junto com todos os interessados. Aí vem a academia, vem a OEA, vem o FAM, vem o INPA, vem os meniponicultores. Incentivos. Fomentar é um grande passo, porque é preciso comprar sementes, é preciso comprar alguns tipos de adubos orgânicos, como esterco, né, tanto de boi como de galinha. Então tem uma série de outras coisas que tem que ser feito. Região para o cultivo orgânico. Essa terra da agricultura orgânica, ela precisa ser preparada, ela não recebe adubação química. Então, o agricultor que já está preparado, que tem conhecimento, ele vai ter que preparar essa terra. Após a tramitação do projeto de lei nas comissões, a PL da Política Estadual de Produtos Orgânicos será levada para aprovação em plenário. 18 de outubro, Dia do Médico, e a Assembleia Legislativa concede o título de cidadão do Amazonas ao Dr. Wallace Ramos por 60 anos de serviços prestados à população. O deputado Serafim Corrêa, autor da propositura, homenageou também os demais profissionais que atuam no Estado. No plenário, médicos e profissionais da saúde se preparavam para o início da sessão especial. Na data em que se comemora em todo o país o Dia do Médico, o homenageado foi o Dr. Wallace Ramos de Oliveira, que recebeu do Poder Legislativo, por iniciativa do deputado Serafim Corrêa, o título de cidadão do Amazonas pelas 6 décadas de trabalhos realizados no Estado. Ele há mais de 60 anos dedica-se à medicina no Amazonas. Ele tem o CRM de número 10. São quase 6.000 profissionais em Manaus e ele é o número 10. Portanto, ele é o mais antigo, ele tem uma larga folha de serviços prestados à medicina no Amazonas, tendo inclusive sido professor de centenas de médicos que hoje, também como ele, dão a sua vida para salvar a vida dos outros. Portanto, uma homenagem justa e merecida. Natural de São Luís do Maranhão, se formou na Universidade do Pará e iniciou as atividades no Amazonas em 1956. Atualmente atua na área de ginecologia em hospitais e maternidades de Manaus e ainda trabalha como professor na Universidade Federal do Amazonas. O médico falou da satisfação em receber a honraria. Eu já era amazonense de coração, só faltava ser de fato. E hoje eu serei amazonense de fato, nomeado pela Assembleia. Durante o discurso, o deputado Serafim Corrêa parabenizou os colegas parlamentares Vicente Lopes e Dr. Gomes, que também são médicos, e ainda os demais profissionais da área que atuam na capital e no interior. Essa homenagem acontece no dia em que comemoramos o Dia do Médico. Eu aproveito para saudar aqui 2 médicos ilustres, que também são deputados, o ilustre deputado Vicente Lopes e o ilustre deputado Dr. Gomes, se não me falha a memória, ambos alunos do Dr. Wallace, o que torna essa festividade mais bonita ainda.
O deputado Doutor Gomes, que foi aluno de Wallace Ramos, prestou homenagens ao profissional. Posso falar que dentro do coração do nosso eterno professor, Dr. Wallace, um coração se agita de alegria, porque hoje, de fato e de direito, o senhor é um cidadão amazonense. Ao final da sessão, o Wallace Ramos recebeu a comenda em reconhecimento aos anos de dedicação à medicina do Amazonas. Sessão especial homenageia fisioterapeutas que atuam na capital e no interior do Amazonas. O profissional é responsável, entre outras funções, pela reabilitação do corpo humano e prevenção de doenças. O fisioterapeuta utiliza técnicas próprias como massagens, radiações, exercícios e outras formas de auxiliar na reabilitação de uma pessoa. No desenvolvimento do trabalho, o profissional aplica atividades ao paciente de acordo com as necessidades de cada um. No estado, estima-se que quase 5.000 fisioterapeutas atuem na área. Os dados são do Conselho, que fiscaliza a classe. Só que esse número é insuficiente para atender a demanda nos hospitais públicos e particulares do Amazonas. A necessidade que nós vimos nos hospitais, nos órgãos de saúde, a presença do fisioterapeuta, do profissional fisioterapeuta. Então nós temos hoje essa expectativa, que saiam mais concursos, que tenham mais ofertas de emprego na nossa área. O Dia do Fisioterapeuta é comemorado em 13 de outubro em todo o país. Mas hoje eles foram homenageados em sessão especial realizada no plenário Rui Araújo da Assembleia Legislativa, pelos relevantes serviços prestados à sociedade. O ato reuniu muitos profissionais da área que receberam certificados de parlamentares da casa. Instituições que oferecem cursos de fisioterapia em Manaus também foram agraciadas com diplomas. A gente está muito feliz, por fazer parte da história da fisioterapia no Amazonas. A Newton Lins foi pioneira no curso de fisioterapia em Manaus e nós formamos alunos todos os anos, fisioterapeutas no mercado de trabalho com muita qualidade e habilidade. A homenagem aos fisioterapeutas foi proposta pela deputada do PMDB, Alessandra Campelo, que vê nesse profissional um grande aliado à saúde da população. Hoje, no momento em que a expectativa de vida no país aumentou e que a gente tem uma grande população idosa, eles trabalham também não só na prevenção, mas mesmo no tratamento dessas pessoas. E uma forma de homenageá-los, além dessa sessão, é cobrando todos os dias aqui o chamamento dos fisioterapeutas concursados pela Suzam. Apenas uma pequena parte foi chamado, cobrando que se cumpra a resolução da Anvisa, que exige que tenha fisioterapeuta dentro das salas de UTI. Enfim, além de apresentar projetos de lei onde garante que o Estado tenha uma política para a fisioterapia, para o atendimento, em especial para a pessoa idosa. Então essa é a minha forma de homenagear a categoria, defendendo os interesses dos fisioterapeutas, que não deixam de ser o interesse de toda a sociedade. No último fim de semana, a Comissão de Jovens da ALEAN visitou alguns bairros da capital e realizou atividades com a população ainda em comemoração ao Dia das Crianças. A repórter Priscila Sena tem as informações. Como parte das ações do Dia das Crianças, a Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes da ALEAN levou a alguns bairros de Manaus atividades para as crianças. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Carlos Alberto. Deputado, o senhor, como presidente da comissão, levou e proporcionou a essas crianças de algumas comunidades da capital, que tipo de atividades foram oferecidas? Verdade é que a Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes vem realizando um trabalho no dia a dia a favor das nossas crianças, a favor dos nossos jovens, porque acreditamos que os mesmos precisam e necessitam indiscutivelmente de todo o apoio, de toda a ajuda. Nós registramos lindos sorrisos das nossas crianças, que tanto precisa da nossa ajuda. Portanto, meu amigo e minha amiga, se tiveres oportunidade, estenda a mão amiga para mais uma criança e vamos ajudá-la. Agora, deputado, o senhor acredita que essa iniciativa resgata a inocência aí dessas crianças, uma vez que muitas delas estão caindo aí na marginalidade? Ajuda, faz com que elas venham refletir. E quando nós encontramos um menino, uma menina com uma situação muito complicada, nós sentamos para conversar,
Na minha equipe tem psicólogo, na minha equipe tem assistente social, são profissionais que estão determinados a ajudar essas crianças e a gente procura ajudar. E muito obrigada, deputado. Priscila Sena para a TV Aleã. Dia 19. Deputado Luiz Castro realiza sessão especial para homenagear os professores do Estado, às 11 horas no plenário Rui Araújo. No dia 20, quinta-feira, deputado Davi Almeida promove sessão especial em homenagem aos 70 anos de atividades da Igreja Adventista do Sétimo Dia, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 21 de outubro, deputado Dermilson Chagas, por meio da Comissão de Agricultura da Casa, realiza reunião com representantes dos setores da avicultura, piscicultura e suinocultura do Estado, às 10 horas no mini plenário Cônego Azevedo. Confira agora o que foi destaque no Aleã Notícias de hoje. Deputado Serafim Correia aponta a terceirização como motivo da crise na saúde. José Ricardo cobra da bancada do Amazonas em Brasília um posicionamento quanto às novas ameaças da Zona Franca de Manaus. No Dia do Médico, a Assembleia concede o título de cidadão do Amazonas ao Dr. Wallace Ramos. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre o Parlamento Estadual, acesse ali.am.gov.br. Uma ótima noite para você e até amanhã.